estendeu-as diante do Senhor e orou ao Senhor: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado acima dos querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o teu ouvido e ouve, Senhor. Abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm destruído todas as nações e suas terras, e lançado no fogo os seus deuses, porque não eram deuses, e sim obra de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso eles os destruíram. Ó Senhor, nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Aleluia! Mas nós vemos que o texto que acabamos de ler fala de Ezequias. A palavra do Senhor nos diz que Ezequias, filho de Acaz, ele começou a reinar ainda jovem, com apenas 25 anos de idade, e ele não seguiu os passos de seu pai Acaz, mas ele foi temente ao Senhor, ele temia ao Senhor, e ele fez uma reforma. Os ídolos, ele tirou os ídolos, destruiu os altares aos deuses pagãos, e ali houve-se um grande avivamento no tempo do rei Ezequias. Ele trouxe, levou o povo a adorar a Deus. E este homem de Deus, Ezequias, ele foi rei de Judá durante 29 anos. Ele esteve reinando, e nós vemos que veio os tempos difíceis, houve-se perseguições, o inimigo se levantou contra a vida de Ezequias, contra o povo de Judá. E nós vemos que Senaqueribe, que era rei da Síria, ele se levantou contra Ezequias, que se recusou a servir a Síria. Houve-se uma revolta por parte de Ezequias, e com isso Senaqueribe, ele ameaça a Ezequias. Ele envia o seu comandante para poder afrontar Ezequias. Mas em primeiro lugar, ele estava afrontando o Deus de Ezequias. Aleluia! O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus dos céus e da terra. E ele, cheio de arrogância, de soberba, ele achou que, como ele havia conquistado outros países, outras nações,
que havia queimado, destruído os deuses das outras nações, ele achou que não seria diferente com Judá, com Ezequias. Ele achou que ele estava diante de um Deus impotente, diante de um Deus que não poderia evitar que ele conquistasse aquela nação. Mas ele mexeu, afrontou o povo de Deus. Ele afrontou, insultou o Deus errado. E quando meditamos, quando lemos essa passagem, lembramos de quando Golias, que era um homem de aproximadamente 3 metros, que era um herói de guerra, que era um campeão, que estava acostumado a vencer batalhas, e ele começa a afrontar o exército de Israel. A palavra do Senhor nos revela que o povo de Israel estava numa colina e os filisteus em outra. E do acampamento dos filisteus saía um homem pela manhã e à tarde, e todos os dias ele desafiava o exército de Israel. Ele pedia um homem para o combate, para duelar com ele. Ele se achava invencível, por ele ser gigante e por ele estar acostumado ao combate, por ele ser um campeão, um herói de guerra. E ali ele afrontava o povo, ele afrontava o Deus de Israel. Mas Deus, ele vela pelos seus. Mas Deus, ele cuida dos seus. Mas Deus, ele é o Deus que nos dá o livramento. E muitas das vezes o livramento vem de onde menos esperamos. A resposta vem de onde menos esperamos. A vitória vem quando menos esperamos. E ali, 40 dias afrontando, e quando os soldados o viam, temiam, ficavam apavorados, ficavam desesperados e admirados pelo seu tamanho, pela sua estatura. E eles diziam: viu aquele homem, o tamanho daquele homem? Porque eles deixaram de olhar para o Senhor Deus, para o Senhor dos exércitos. O foco deles não estava em Deus. Tiraram os olhos do Deus Todo-Poderoso. E a palavra do Senhor nos diz, lá em Hebreus 12:2, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé. Se os nossos olhos estiver no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé, não iremos temer diante do inimigo, das dificuldades, dos obstáculos, porque Ele é o Deus que nos dá a vitória. Foi louvado aqui que nele somos mais do que vencedores. Glória a Deus. E eles, quando viam Golias, temiam, fugiam. E até mesmo Saul, que era o rei, ficou apavorado, temeu, porque ele já havia perdido a comunhão com Deus. E ele tinha medo, temeu Golias. E ele era o mais alto do exército. A palavra de Deus diz que o maior chegava no ombro de Saul.
mas ele temeu porque ele havia tirado os olhos do Senhor. Ele já havia perdido a comunhão com Deus. E ali nenhum deles tiveram coragem de tirar a afronta, de enfrentar Golias. Mas Deus, Ele sempre tem uma porta de escape. Deus tinha um elemento surpresa. E Davi foi obedecendo uma ordem de seu pai. Ele foi levar suprimento para os seus irmãos que estavam na guerra, que faziam parte do exército de Saul, seus irmãos mais velhos. E chegando lá, ele vê aquela cena do gigante saindo e afrontando a Deus, afrontando o povo, afrontando o exército do Deus vivo. Meu Deus! E ele diz: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus Altíssimo? O interessante é que Davi, ele não via como os outros viam. Os outros, os soldados, Eliabe, os seus irmãos e o exército de Saul, e até mesmo Saul, eles viam um gigante. Mas Davi, em momento algum, viu um gigante. Ele disse: quem é esse circunciso? Quem é este homem sem aliança com Deus para afrontar o Deus vivo, o Senhor dos exércitos? E ele se dispôs em lutar contra o gigante, porque a sua confiança não estava nas armas físicas, nas armas carnais. A palavra de Deus nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. As armas do crente não são armas carnais, não são armas humanas, mas a nossa arma é espiritual, é a espada do Espírito, é a oração, é o jejum, é a adoração. As nossas armas são espirituais, porque o nosso inimigo não é carnal. A palavra do Senhor lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, nos revela: no demais, irmãos, Deus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ali o apóstolo Paulo, ele dá uma descrição das armas que estão à disposição do servo e da serva do Senhor. São armas espirituais. E Davi estava confiante no Deus Todo-Poderoso, tanto que o gigante, ao vê-lo, o desprezou. Eu sou um cão para que venha a mim com pau, com pedra. Mas Davi disse: você vem a mim com lanças, com espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu afrontas. É no nome do Senhor Jesus que nós vencemos o inimigo, o adversário de nossas almas. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5,8, ele disse: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor,
bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, precisamos estar vigilantes e saber que a nossa batalha, que a nossa peleja não é carnal. O nosso inimigo, ele não é carnal, ele não é físico, ele é espírito, ele não dorme, ele não cochila. Mas nós servimos a um Deus que também não dorme e não cochila. O salmista vai dizer que o nosso Deus, que aquele que nos guarda, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Ele está a todo momento nos guardando, Ele está em todo momento nos livrando, Ele está em todo momento nos protegendo, nos socorrendo. Tanto que a palavra dele lá em Salmos 91 vai nos dizer que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Cai o inimigo de um lado e de outro lado, mas não somos atingidos, pois estamos no esconderijo do Altíssimo. E Davi estava confiante em Deus, por isso ele pôde vencer Golias, vencer o gigante, porque ele transferiu para o Senhor a sua peleja, a sua batalha. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E não foi diferente com o rei Ezequias. O rei Ezequias, o interessante é que quando o comandante do exército de Senaqueribe, ele vai até Judá com as afrontas, Abissaquer, o nome do capitão, do comandante do rei, ele vai com as afrontas e desafiando, insultando o rei, tentando colocar dúvida no coração de Ezequias, ameaçando. E ali os oficiais de Ezequias, ao ouvirem isso, eles não responderam nada. O rei havia instruído a eles para que ficassem calados, para que não respondessem às afrontas. E em determinado momento de nossas vidas, é melhor ficarmos em silêncio. Aleluia. O silêncio pode ser a melhor resposta. Eles não entraram no jogo do adversário, eles não entraram na provocação, eles ficaram em silêncio e voltaram até Ezequias. E o que Ezequias fez? Ele rasgou suas roupas em sinal de tristeza, de pedido de socorro a Deus. E ele não xingou, ele não murmurou, ele não foi buscar ajuda a outros exércitos, ele não alugou outros exércitos. Mas a palavra aqui no capítulo 37, no versículo 1, diz que ele rasgou suas roupas, cobriu-se de pano de saco e foi para o templo. Observe que ele foi para o santuário. Ele foi para o santuário. Ele foi buscar ao Senhor. Ele foi buscar resposta.
Ele foi buscar a ajuda daquele que tudo pode, daquele que tudo vê. E Deus jamais deixa sem resposta aqueles que buscam a Ele. Jeremias 33:3, a palavra do Senhor nos diz: invoca-me e responder-te-ei. E quando buscamos ao Senhor, quando buscamos a presença dEle, quando buscamos resposta, quando buscamos a ajuda dEle, Ele vem ao nosso socorro. Pois Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso socorro. Ele é o socorro da igreja nos momentos de dor, nos momentos difíceis, em todos os momentos de nossa vida. Ele é o nosso socorro e bem presente. Ele está presente em todos os momentos. Jamais Ele nos abandonará. E o rei foi buscar a resposta, e Deus, através do profeta Isaías, deu a resposta. E aqui no versículo 14 ao 20 vemos que Ezequias, ele recebe a carta, recebe uma carta enviada pelos mensageiros de Senaqueribe. E a carta que ele recebeu não foi uma carta de elogio pelo seu reinado, não foi uma carta parabenizando ele pelo seu sucesso como rei, não foi uma carta amigável, mas foi uma carta de afronta, foi uma carta de provocação, de ameaças. E ao receber esta carta, ele orou ao Senhor, ele apresentou-a diante do Senhor. E aprendemos com o rei Ezequias que devemos apresentar nossas causas diante do Senhor Deus, apresentar no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Ezequias apresentou diante de Deus aquela carta. Ezequias transferiu a sua batalha para Deus. Ezequias não confiou no seu armamento. Ezequias não confiou nos carros e cavalos. Ezequias não depositou a sua confiança em seus exércitos, nos soldados, nos capitães, mas ele confiou no Senhor dos exércitos. Ele levou, ele transferiu a batalha para o mundo espiritual. Ele transferiu a batalha para a dimensão espiritual. Ele transferiu para o Deus Todo-Poderoso. Ele entregou para Deus. Ele fez como fez Ana. Ana não respondeu Penina. Ana não caiu nas provocações de Penina, que era uma pedra em seus calçados, que sempre estava provocando ela, humilhando ela, por ela ser estéril, por ela não ter filhos. Mas Ana, ela foi orar. Olha a arma que ela usou. A oração muda situações aparentemente irreversíveis. A oração tem poder para mudar sentenças. A oração move o coração de
Deus. Quando oramos, coisas extraordinárias acontecem. Jesus. E ali Ezequias entregou para Deus, transferiu a batalha para Deus. E ao ler essa passagem, Deus me levou também na história de Josafá, lá em segundo Crônicas, capítulo 20, quando Josafá recebe a notícia de que vinha contra ele uma grande multidão dos moabitas, dos amonitas, dos da montanha de Seir, e ele temeu, mas não paralisou, mas não se prostrou. Ele temeu. O medo é natural, mas não podemos nos entregar ao medo, nos paralisar. Temos que buscar ao Senhor. E ao receber esta notícia de que vinha contra ele para destruí-lo, para destruir o povo, para destruir o seu reino, vinha uma grande multidão como gafanhotos. Os inimigos se reuniram para vir contra ele, e ele temeu, mas ele foi buscar também o Senhor. Ele jejuou, ele foi orar, e Deus lhe deu livramentos. Aleluia! Deus levantou o profeta e disse: essa peleja não terás que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Aleluia! É o Senhor quem peleja pela igreja, é o Senhor quem peleja por nós. O Senhor Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O inimigo se levanta, mas ele cai, mas ele não permanece de pé diante da igreja do Senhor. Ele não prevalece. E Deus deu o livramento para Josafá, assim como deu o livramento para Ezequias. E ele orou, e Deus deu o livramento. Deus usou o profeta Isaías para dizer que iria dar o livramento, que Senaqueribe seria morto, seria destruído, porque ele estava afrontando o Deus vivo. Ai daquele que se levanta contra Deus, ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. A palavra do Senhor diz: não toqueis nos meus ungidos, nem aos meus profetas faças mal. E ele se levantou contra o ungido de Deus, contra o povo de Deus, insultou, afrontou o Deus vivo, e Deus o abateu. E Deus, através do profeta, disse que ele seria morto à espada. E aqui, finalizando os versículos 36 ao 38, diz que Deus, olha o que Deus fez, olha que coisa extraordinária, olha que grande livramento da parte de Deus. Quem imaginaria que Deus daria um livramento nesta proporção, deste jeito? Quem imaginaria que Deus enviaria um anjo no arraial dos assírios? Ezequias não precisou levantar nenhuma arma. Ezequias, o exército, não precisou usar espadas, não precisaram usar lanças, escudos, nenhuma arma física.
nenhuma arma carnal. Deus, Ele tomou para si aquela peleja. Aleluia! E Deus enviou um anjo. O anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 no acampamento dos assírios. E quando o restante se levantaram de manhã cedo, todos estavam mortos, porque afrontaram a Deus, desafiaram a Deus. E Senaqueribe, ele viu isso, e o rei da Síria, ao ver os mortos, o seu exército ali, os 185.000 mortos, ele fugiu, ele voltou e foi viver em Nínive. Mas não tem como fugir da presença de Deus, não tem como escapar da mão do Senhor. Isaías 43:3. Ainda antes que houvesse dia, Deus diz: eu sou, Ele é. Ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Isaías 14:27. A palavra do Senhor também nos diz: se o Senhor dos exércitos o determinou, quem poderá invalidar? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Senaqueribe fugiu do homem. Conseguimos fugir do homem. Do homem conseguimos nos ausentar, iludir, enganar. Mas ninguém pode fugir do Deus vivo. Ninguém pode escapar do Deus vivo. A palavra dele nos diz, lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, que não há criatura nenhuma oculta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos de tratar. Diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes. Como foi louvado, os seus olhos são como chamas de fogo, ele nos vê por dentro e por fora. E Senaqueribe, ele recebeu a devida punição por afrontar a Deus, por afrontar o exército de Deus, por desafiar a Deus. Olha quem ele foi desafiar: o Deus vivo. E a profecia se cumpriu. Ele voltou para Nínive, e ali no templo ele estava diante do Deus morto dele ali. Ele estava diante da estátua ali de Nisroch. Ele estava no templo pagão. E os seus dois filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. A profecia se cumpriu. Os seus dois filhos o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Ezer-Adom reinou em seu lugar. Dura coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. É Deus quem peleja por nós. Entregue para Ele suas pelejas, suas batalhas.
que Ele é poderoso para te dar vitória, que Ele é poderoso para nos dar vitória.